nossos áudios desligados. Perfeito, já estamos começando a gravar. Então, que mantenhamos os nossos áudios desligados e mantenhamos, porque eu também preciso lembrar disso, no primeiro encontro, em alguns momentos esqueci, para evitar os ruídos, não é? E para que a gente possa, então, aproveitar bem o evento, o encontro e as partilhas, tá bem? Então, dito isso, abrirei oficialmente, não é, o evento, o nosso encontro de hoje, mais uma vez agradecendo a presença de todos, e saibam que são todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Travessias, não é? É uma alegria muito grande recebê-los. O Travessias, né, ele é um projeto que brota não poderia ser diferente, de muitas travessias. E entre elas, travessias que aconteceram entre dois pontos do globo, Brasil e Portugal, né? E nessas travessias entre esses dois pontos no globo, as travessias que envolvem três instituições: a Universidade do Porto, a Universidade de Brasília e o Instituto Federal de Brasília, né? Então, a essas três instituições, nós registramos o nosso reconhecimento e agradecimento, mas se o Travessias brotou, né, desses trajetos, desses entrecruzamentos, foi a Universidade do Porto que acolheu o broto e tem fornecido as possibilidades, as condições para que esse broto floresça e dê frutos, né? Como esse nosso encontro de hoje, é um dos frutos, que tem, então, a Universidade do Porto como a casa anfitriã, né? Então, registramos, em nome das outras instituições envolvidas, o nosso reconhecimento e agradecimento por este momento, por este encontro, pelo projeto, né? Por esse florescer do projeto. E esse agradecimento, então, eu faço na pessoa do senhor Albino Oliveira, que é um representante do Gabinete Alumni da Universidade do Porto, é o coordenador dos embaixadores alumni do grupo do qual faço parte, e é co-organizador do projeto. Então, agradeço imensamente ao Albino por todo o trabalho e por toda a construção em conjunto, e gostaria de passar a palavra para o Albino, para que ele nos diga algumas palavrinhas, enfim, né, em nome da universidade, em nome do Gabinete Aluno. Muito obrigada. Obrigado, Gisele. Eu gostava de dar as boas-vindas também a esta que é a segunda sessão do projeto Travessias. Eu gostaria de agradecer também em especial a presença do Dr. Vicente Paulo de Saldanha, cuja participação nesta sessão muito nos honra. Em primeiro lugar, também quero dar as boas-vindas a todos os participantes do evento, que é o segundo de 8 encontros de periodicidade mensal, que se realizarão virtualmente, todos eles, sempre com temáticas variadas. Em nome da Universidade do Porto, gostaria de aproveitar esta oportunidade para manifestar o interesse à professora Gisele Alves, que, como ela já disse, é embaixadora alumni de intercâmbio da Universidade do Porto, e por ter organizado em especial este projeto de travessias, que começou no mês de março, no mês de abril, e que irá prolongar até o dia 16 de novembro, tendo um evento por cada mês. Este projeto está inserido nesse programa de embaixadores alumni da Universidade de Porto, que potencia o envolvimento dos nossos alumni espalhados pelo mundo, constituindo uma oportunidade de contribuírem para a promoção, divulgação e representação da Universidade de Porto, junto de organizações da sua área de residência, trabalho, de mais contactos a nível nacional e internacional, participando ativamente no sucesso da Universidade do Porto, espalhando pelo mundo este sentimento e de pertença à Universidade do Porto. Com certeza que temos ainda muito a melhorar ou a aperfeiçoar na organização e na efetivação destes eventos desta natureza, mas esperamos que este seja um facto, de facto um lugar aberto à partilha de conhecimentos.
Por último, todos aqueles que precisem de um certificado de presença, como tinha sido divulgado nas primeiras mensagens, e não se tenham registado, podem pedir através do envio de um e-mail, pelo qual têm recebido os contactos. Em nome da Universidade do Porto, o nosso muito obrigado a todos e um ótimo evento para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Albino, muito obrigada. Registro, então, também, né, o agradecimento à nossa jovem acadêmica, Gabriele Coimbra, Gabriele Pereira Teixeira Coimbra, estudante do curso de Letras, já formanda, que nos ajudará na mediação, né? Ela fará a mediação entre os nossos participantes e o nosso convidado, né? O Vicente de Paulo Saldanha. E, então, Gabriele, muito, muito obrigada por esse trabalho cuidadoso e primoroso que você tem feito conosco, pela parceria. E agradeço muitíssimo também ao nosso convidado da noite, né? O Vicente de Paulo Costa Saldanha, né? Que é psicólogo junguiano, pesquisador, estudioso da mitologia africana e da mitologia greco-romana, coordenador de grupo de estudos de psicologia analítica, de forma tão generosa ter aceitado participar conosco do Travessias e partilhar, né, um pouco das suas travessias, das suas experiências, dos seus saberes, dos seus estudos e pesquisas. Então, agradeço imensamente ao Vicente, à Gabi, ao Albino e a todos que estão conosco presentes, a todos os participantes. Muito, muito obrigada. Pois dito isso, como o Albino já nos brindou, o Travessias é esse espaço que se propõe aberto à partilha do interconhecimento, né? O projeto, a proposta é, a cada encontro que estão pensados, são 8 encontros, né, que vem se realizando, e este é o nosso segundo encontro. Cada encontro, então, foca na pessoa convidada, né, na sua origem, na sua trajetória acadêmica, profissional, e que implicada nas também travessias pessoais e nas trajetórias pessoais, enfim. Então, centra na pessoa, mas se propõe a descentrar quando propõe uma abordagem, um diálogo que perpassa fronteiras, que entrelaça limites dos campos do conhecimento, dos saberes, né? Bom, dito isso, caro Vicente, eu tenho uma pergunta para te fazer, um pedido, uma pergunta-pedido, né? Eu falei brevemente, né, do Vicente de Paulo Costa Saldanha, nascido no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que é terapeuta junguiano, estudioso da mitologia e que coordena grupos de estudos da psicologia analítica. Mas será que o Vicente poderia, por favor, partilhar conosco um pouquinho das travessias que o formam, que o formaram e o formam, né? Ou seja, quem é o Vicente contado por ele mesmo? Se você se sentir à vontade, eu ficaria muito feliz. Bem, queria dar boa tarde aos que estão aqui no Novo Mundo, né? Desse lado de cá, e boa noite aos que estão no Velho Mundo, fonte de cultura para todos nós, né? Queria agradecer, primeiramente, especial ao senhor Albino Oliveira, a oportunidade de estar aqui, a Gabriele Coimbra, uma jovem interessada nesses assuntos. Isso me enche de esperança, né? A vocês que disponibilizaram seus tempos para esta travessia de hoje. E, por fim, não de menor valor, quero agradecer o convite, em especial à professora doutora Gisele Alves, embaixadora da Universidade do Porto, e, sobretudo, uma companheira e amiga de travessias profundas e transformadoras. Eu me sinto muito honrado em poder dividir este momento
de troca de saberes e certamente aprenderei coisas com vocês aqui nessa Universidade do Porto, universidade com mais de um século de existência, e sei que é uma das melhores universidades de Portugal, em especial na área de educação. E ocupa uma posição de destaque no QS World University Rankings, né? Parabéns a vocês. É fácil isso. Quem é Vicente Saldanha, né? Vamos abreviar um pouco o nome, que o nome é muito grande. Bem, eu iniciei, não vou contar a minha vida quase toda, mas eu iniciei minha trajetória no mundo da psicologia junguiana quando eu tinha 18 anos de idade, no Rio de Janeiro, quando conheci a doutora Anísia da Silveira, pessoa com quem eu partilhei durante 25 anos a mesa de trabalho e, em especial, a amizade dela. Nise, nos tornamos amigos, né, e tive nela uma pessoa assim exemplar e norteadora no meu trabalho, minha orientadora, supervisora técnica durante todo esse período. E queria aproveitar e dizer, agradecer e até dedicar o que eu posso falar hoje a uma pessoa especial, que foi a doutora Alice Marques dos Santos, pessoa que teve um papel importante no meu desenvolvimento pessoal. E, pasmem você, foi a primeira mulher a ser diretora de um hospital psiquiátrico na América Latina. Ela foi diretora de um dos hospitais dentro do complexo hospitalar, que era o Centro Psiquiátrico Pedro II. Então, minha vida se transcorreu dentro do Museu de Imagem do Inconsciente, trabalhando com doentes mentais, e ali que eu comecei a estudar psicologia junguiana, que Nise pôde abrir as portas, né? E eu pude desfrutar. Fui muito privilegiado nesse sentido. Bem, o meu trabalho foi se desenvolvendo, também fui trabalhar com população de rua no Rio de Janeiro, em especial com os doentes mentais que ficavam nas ruas do Rio de Janeiro, os psicóticos. E tenho minha clínica particular, que até hoje funciona com ela. Atualmente, no período da pandemia em diante, passei a fazer atendimentos online. É realmente uma situação completamente diferente. Ando pensando um pouco sobre esse fenômeno para mim, porque acho que a relação ainda muito tete a tete é uma coisa muito fantástica. Mas estamos aí, como se diz aqui pelo Brasil, estamos na área para trabalhar. Ok? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu brilhantemente. Nise da Silveira. Professora Alice? Doutora Alice Marques dos Santos. Doutora Alice Marques dos Santos. Foi a primeira mulher a ser diretora de um hospital psiquiátrico na América Latina. Porque os diretores dos hospitais sempre foram do sexo masculino, né? Sempre foram homens, né? Que fazia parte, sobretudo na área da medicina, né? E a Alice foi a primeira na América Latina. Um salve às duas, a Alice e a Nise. Um salve. Vicente, você comentou, me permita uma segunda pergunta dentro dessas suas travessias. Nesses tempos difíceis, não é, da pandemia, você colocou que você precisou fazer travessias, inclusive no fazer profissional, né, na sua caminhada profissional. Passou, então, a fazer o atendimento psicoterápico online, não é isso? Sim. E também os grupos de estudo, né? Também seguem online? Seguem online também, né? Ficaram sendo online, ainda estamos trabalhando online, até por conta que a pandemia não acabou, né? Sim, estamos num certo trabalho e uma certa calmaria, mas a pandemia em si não acabou, não. Sim. Mas esse trabalho online, ele inaugura para você, essa travessia para o online, ela acontece na pandemia ou é anterior à pandemia? Como é? Foi na pandemia que eu tive que me reinventar e passar a fazer esse trabalho online. E tudo começou quando eu comecei a escrever alguns textos sobre a pandemia, como eu estava vendo a pandemia naquele exato momento. Uhum. E naquele exato momento eu estava fechando o consultório, o espaço físico, e comecei a trabalhar de forma online.
E, a partir daí, coisas foram surgindo, algumas pessoas me convidaram para lives, né? E eu acabei criando um canal no YouTube, Eu ia né? perguntar por esse canal, que eu já Pois é, conheço. pois Vamos é. lá, o Conversas Junguianas. Fala um Conversas pouquinho dele para gente. Junguianas. O Conversas Junguianas nasceu dessa, talvez, da necessidade de ampliar de uma forma online, né, para as pessoas ter acesso ao mundo da psicologia junguiana. Minha visão é que passar informação com relação à psicologia junguiana, mas para o público de uma forma geral, não especificamente para os profissionais da área, mas para toda e qualquer pessoa que esteja interessada no mundo, na linguagem do inconsciente, das suas questões que se apresentam diariamente na vida de todos nós. Então, Conversas Junguianas é isso. Eu estou apresentando temáticas, né, de informações, e aí eu peço para aqueles que se inscreverem no canal, que se chama Conversas Junguianas, se inscrevam, compartilhem, dê um like, comentem. Isso ajuda muito ao canal manter-se vivo, né? Porque o YouTube, depois de um certo tempo, se ele vê que não está havendo manifestação, ele retira do ar. Sim, sim. Vou cometer uma contravenção aqui. Será que... Gabi, você faz uma gentileza para nós, Gabi? Você encontra o endereço do canal, por favor? Conversas Junguianas, e partilha conosco no chat? Sim, já estou mandando. Porque, né? Ai, obrigada. É rápido, hein? A Gabi é um tesouro, um tesouro. Olha, já colocou. Então, Já. Obrigado, estão Gabi. todos convidados a se inscreverem, a assistirem, comentarem, dar o like, não é isso, Vicente? E compartilharem com as suas redes. Está primoroso o trabalho. Obrigada, Vicente. Eu que agradeço a vocês. Pois bem, vamos lá. Agora eu tenho a segunda pergunta para o Vicente. Tu poderias, Vicente, partilhar conosco um pouquinho das tuas travessias, dos teus estudos, das tuas pesquisas? Ou seja, poderias ir nos orientando por travessias entre a psicologia junguiana e a literatura? Esse é o segundo convite, grande convite, o grande convite da noite, da tarde e noite. Uma das questões que eu acho assim importantes, fundamentais, e é o grande diferencial para aquele que estuda psicologia, é quando se debruça na psicologia junguiana, ele tem a necessidade de ter um conhecimento extracurricular. Ou seja, quando se estuda psicologia junguiana, não se vê apenas os aspectos da psicologia em si, né, as questões psicopatológicas, né, aqueles que trabalham em termos do manejo, da prática, mas é preciso algo além disso, né? A psicologia junguiana solicita você estudar mitologia, de uma forma geral, folclore, história das religiões, contos de fada e literatura. A literatura é um campo fascinante que nos dá e que nos mostra assim as paixões da alma humana. Os escritores, os mais diferentes correntes que possam ter na literatura, eu não sou um literato, deixa eu explicar, sou apenas um admirador, eles demonstram de várias formas o que se vai na alma de todos nós, de uma maneira ou de outra. Então, é muito importante que a gente leia, né? Eu falo isso porque aqui no nosso país, hoje em dia, está muito carente de leituras mesmo, e eu fico muito à vontade para falar, não falo de leituras que são aquelas leituras fast food, né? Mas leituras profundas, né? Que vão abrindo muito o nosso mundo. Nós vamos não só conhecendo a nós mesmos, mas também nós vamos conhecendo os outros, né? E tem pessoas que às vezes dizem assim, mas como é que você adivinhou? Não é adivinhação, né? Você vai deduzindo, você vai aprendendo. E a psicologia junguiana dá muito essa cancha
eu tive essa possibilidade, essa oportunidade de descobrir este mundo fascinante, né? E por conta, penso eu, dessa experiência que a professora Gisele me convida hoje aqui. E eu queria dizer que eu não sou literata, não sou biógrafo de quem eu vou apresentar aqui, mas apenas eu vou apresentar um conto, não sei se eu estou me antecipando, Gisele, desculpe, mas um conto Perfeito. de um escritor que eu considero uma das riquezas proeminentes na literatura brasileira, sem medo algum, no mundo. Chama-se Machado de Assis. Machado de Assis não foi apenas um escritor. Ele foi um escritor e eu considero um dos maiores psicólogos que o Brasil teve. E eu digo isso por quê? Porque Machado conhecia as paixões da alma humana. Isso que é o grande saque que todo aquele que quiser fazer psicologia precisa perceber, as paixões da alma humana. Todos nós passamos por isso. Então, hoje, já começo? Pode começar? Então, hoje eu Sim, começo, sim. eu vou trazer aqui para vocês um pequeno conto de Machado de Assis, que ele dá o nome de Ideias do Canário, né? Mas antes de apresentar a vocês o conto e estabelecer esse link entre a literatura e a psicologia junguiana, ou seja, assim, como eu, enquanto psicólogo junguiano, leio, vejo esse conto, o que esse conto de Machado traduz em termos psicológicos para nós, eu quero, e talvez seja de conhecimento de muitos de vocês, mas demais, eu quero apresentar quem é Machado de Assis, que é muito importante a gente saber a origem das pessoas, das coisas, né? Joaquim Maria Machado de Assis, assim é o nome dele, ele nasceu em 21 de junho de 1839, na cidade do Rio de Janeiro. O pai dele, o José Assis, era um pintor de paredes e dourador. Nasceu no Rio de Janeiro também. E sua mãe, a Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, era uma açoriana lavadeira, tinha como profissão lavadeira. Eles moraram no Morro do Livramento, que é uma zona portuária no Rio de Janeiro, e a casa onde morou Machado de Assis, infelizmente, encontra-se parcialmente demolida, abandonada. Machado perdeu sua mãe ainda criança, quando ele estava com 9 anos de idade. E num conto chamado Lembranças de Minha Mãe, quando Machado diz ter descoberto os enganos do mundo, os pesares da vida. E ele acrescenta que, quando tinha 9 anos, ele perdeu a mãe, que ele havia ficado só no mundo como uma rola sem um ninho. Imediatamente após o falecimento da mãe, ele perde também sua única irmã, Maria Machado de Assis, vítima de sarampo, ainda criança. O pai de Machado, ele casou-se, então, com Maria Inês, uma lavadeira portuguesa, que acabou por criar um menino. Mas, aos 12 anos, triste destino, Machado fica órfão do pai e precisou ser responsável por ajudar a manter a casa. Ele fora criado pela madrasta, cresceu em condições precárias, como muitos brasileiros crescem, pobre, sem recursos, sem família. Machado foi assim um self-made man, como se chama, né? Formando-se por sua própria educação, com a mais vasta leitura, tudo por esforço próprio. Sua experiência de vida certamente o moldou. Pessoa de uma genialidade ímpar e sem comentários. Mas, em 1869, ele casa com Carolina Augusta Xavier de Novaes, uma senhora portuguesa que lhe ajudou nas revisões dos seus livros e contos e com quem esteve casado durante 35 anos. Em 1904, Carolina falece. Em carta escrita em novembro de 1904 para o amigo Joaquim Nabuco, Machado assumiu, vou ler aqui,
Foi-se a melhor parte da minha vida, e aqui estou só no mundo. Machado morou no Cosme Velho, é um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, desde 84 até 1908, e ele morreu vítima de um câncer. Ele teve quase tudo contra si, uma sociedade desigual e cruelmente injusta como a nossa. Machado de Assis ele sofreu ao longo da vida com preconceito racial. Nós, às vezes, podemos ver, e aparecem algumas fotografias de Machado como se ele fosse branco, de cabelos lisos. E, ao contrário, Machado era negro, né? Mas há essa deformação. E eu gosto muito de frisar esse aspecto. Quando Machado começou a escrever, não era muito comum no nosso país existir intelectuais não brancos. Ele era visto com maus olhos por muitos membros da sociedade. Porque ele era negro, pobre, gago, epilético, e ainda assim tornou-se um grande escritor e conseguiu se transformar no nome de maior peso na literatura brasileira, sendo o mais completo e complexo dos nossos artistas. Talvez o único da nossa desgarrada literatura a ter características de um verdadeiro clássico universal. Alfredo Pujol, que é um crítico literário, que é um dos primeiros a se dedicar e a estudar as obras de Machado de Assis, chama Machado de, abre aspas para Alfredo, alma recolhida e solitária, nutrida das suas tristezas íntimas, envolta em sombras da dúvida. Um poeta da vida interior, enclausurado no seu sonho, estranho a agitação que rodeava. Machado criou personagens fictícios que não são materiais, mas de uma realidade psicológica muito viva e íntima. Ele foi um gênio da literatura brasileira. Ele usou predominantemente o tempo psicológico e seus escritos de uma densidade psicológica esplêndida. Sobretudo, já falei para vocês, né, e volto a frisar, que ele é um conhecedor das paixões da alma humana, um dos maiores psicólogos que o Brasil teve. E como psicólogo, eu vou tentar fazer esse link entre o conto de Machado de Assis e a visão da psicologia junguiana. A psicologia é a única ciência que leva em consideração o sentimento como valor. O sentimento é o elemento de ligação entre as ocorrências físicas e a vida. Apesar de muitos acusarem a psicologia de não científica, ou pouco científica, uma banalidade, o pensamento científico não compreendeu a necessidade prática e científica de se dar ao sentimento a devida atenção. É por essa via, sobretudo a psicologia junguiana, que hoje vou apresentar breves reflexões com relação ao conto de Machado de Assis. Conto Ideias de Canário, presente em Páginas Recolhidas, publicado pela primeira vez em 1899, apresenta em sua estrutura um tom fabular. O bruxo do Cosme Velho, como ele era conhecido, mostra ao leitor que no âmago humano surgem certos sentimentos e ideias que nem sempre são aceitáveis às claridades da consciência. Para apanhar em flagrante estes sentimentos e ideias, Machado não escolhe sujeitos particularmente perversos, mas sim pessoas boas, algumas vezes ingênuas, que ele surpreende os movimentos dos desejos egoístas ou preconceituosos. Fenômenos estes que ocorrem em todos os seres humanos. É de uma sutileza fantástica isso. Penso que seja um pouco mais fácil quando você pega um personagem maléfico e descreve certos sentimentos ruins. Mas quando você pega as pessoas boas, ingênuas, delicadas, e você pinça esses sentimentos, aí é que está o grande pulo do gato que Machado nos apresenta, né? Essa visão profunda da alma humana. Ou seja, o que ele passa para nós é que
Sentimentos, sejam bons ou maus, eles estão presentes em qualquer ser humano, seja ele bom ou mau. Ok? Neste conto, veremos Macedo, um ornitólogo, estudioso, cientificista, ser surpreendido por um canário que o leva a reflexões profundas e transformadoras na sua vida. Eu peço a vocês agora que tenham um pouco de paciência, o conto não é tão extenso, mas é de uma riqueza profunda, imensa, e que vocês fiquem atentos a cada detalhe que esse conto que eu vou aqui tomar a liberdade de ler para vocês, tal como Machado escreveu. Ok? Vamos ao conto. Um homem dado a estudos de ornitologia por nome Macedo referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito. Alguns chegam a supor que Macedo virou juízo. Eis aqui o resumo da narração. No princípio do mês passado, disse ele, indo por uma rua, sucedeu que um tílburi, à disparada, quase me atirou ao chão. Escapei saltando para dentro de uma loja de Belchior. Nem o estrépito do cavalo e do veículo, nem a minha entrada fez levantar o dono do negócio, que cochilava ao fundo, sentado numa cadeira de abrir. Era um frangalho de homem, barba cor de palha, suja, a cabeça enfiada em um gorro esfarrapado, que provavelmente não achara comprador. Não se adivinhava nele nenhuma história como podia ter alguns dos objetos que vendiam. Nem se lhe sentia a tristeza austera e desenganada das vidas que foram vidas. A loja era escura, atulhada das coisas velhas, tortas, rotas, enxovalhadas, enferrujadas, que de ordinário se acham em tais casas, tudo naquela meia desordem própria do negócio. Nessa mistura, posto que banal, era interessante. Panelas sem tampas, tampas sem panela, botões, sapatos, fechaduras, uma saia preta, chapéus de palha e de pelo, caixilhos, binóculos, meias casacas, um florete, um cão empalhado, um par de chinelas, luvas, vasos sem nome, dragonas, uma bolsa de veludo, 2 cabides, um bodog, um termômetro, cadeiras, um retrato litografado pelo finado Sisson, um gamão, 2 máscaras de arame para o carnaval que há de vir. Tudo isso e mais que não vi e não me ficou de memória, enchia na loja, as imediações da porta, encostado, pendurado ou exposto em caixas de vidro igualmente velhas. Lá para dentro, havia outras coisas e mais e muitas, e do mesmo aspecto, dominando os objetos grandes, como cômodas, cadeiras, camas, uns por cima dos outros, perdidos na escuridão. Ia sair quando vi uma gaiola pendurada na porta, tão velha como o resto. Para ter o mesmo aspecto da desolação geral, faltava-lhe estar vazia. Não estava vazia. Dentro pulava um canário. A cor, a animação e a graça do passarinho dava àquele amontoado de destroços uma nota de vida e de mocidade. Era o último passageiro de algum naufrágio que ali foi parar íntegro e alegre como dantes. Logo que olhei para ele, entrou a saltar mais abaixo e acima, de puleiro em puleiro, como se quisesse dizer que no meio daquele cemitério brincava um raio de sol. Não atribuo essa imagem ao canário, senão porque falo de agente retórica. Em verdade, ele não pensou em cemitério nem sol, segundo me disse depois. Eu, de envolto com prazer que me trouxe aquela vista, senti-me indignado do destino do pássaro e murmurei, baixinho, palavras de azedume. Quem seria o dono execrável deste bichinho que teve ânimo de se desfazer dele por alguns pares de níqueis? Ou que mão indiferente, não querendo guardar esse companheiro de dono defunto, o deu de graça a algum pequeno que o vendeu para ir jogar uma quiniela?
E o canário, quedando-se em cima do puleiro, trilou isto: quem quer que sejas tu, certamente não estás em teu juízo. Não tive dono execrável, nem fui dado a nenhum menino que me vendesse. São imaginações de pessoa doente. Vai te curar, amigo. Como? Interrompi eu, sem ter tempo de ficar espantado. Então o teu dono não te vendeu esta casa? Não foi a miséria ou a ociosidade que te trouxe a este cemitério como raio de sol? Não sei que seja sol nem cemitério. Se os canários que têm visto usam do primeiro desses nomes, tanto melhor, porque é bonito. Mas estou que confundes. Perdão, mas tu não vieste parar aqui à toa, sem ninguém, salvo se o teu dono foi sempre aquele homem que ali está sentado. Que dono? Exclamou o canário. Perguntou o canário. Esse homem que aí está é meu criado, dá-me água e comida todos os dias com tal regularidade que eu, se devesse pagar-lhe os serviços, não seria com pouco. Mas os canários não pagam criados. Em verdade, se o mundo é propriedade dos canários, seria extravagante que eles pagassem o que está no mundo. Pasmado das respostas, não sabia que mais admirar, se a linguagem, se as ideias. A linguagem, posto me entrasse pelo ouvido como de gente, saía do bicho em trilos engraçados. Olhei em volta de mim para verificar se estava acordado. A rua era a mesma. A loja era a mesma loja escura, triste e úmida. O canário, movendo de um lado e outro, esperava que eu lhe falasse. Perguntei-lhe, então, se tinha saudades do espaço azul infinito. Mas, caro homem, trilou o canário, o que quer dizer espaço azul infinito? Mas, perdão, que pensas deste mundo? Que coisa é o mundo? O mundo, redarguiu o canário com certo ar de professor. O mundo é uma loja de Belchior, com uma pequena gaiola de taquara, quadrilonga, pendente de um prego. O canário é o senhor da gaiola, que habita e da loja que o cerca. Fora daí, tudo é ilusão e mentira. Nisto acordou o velho e veio a mim arrastando os pés. Perguntou-me se queria comprar o canário. Indaguei se o adquirira como o resto dos objetos que vendia e soube que sim, que o comprara a um barbeiro acompanhado de uma coleção de navalhas. As navalhas estão em muito bom uso, concluiu ele. Respondi, quero só o canário. Paguei-lhe o preço, mandei comprar uma gaiola vasta, circular, de madeira e arame, pintada de branco, e ordenei que a pusessem na varanda da minha casa, donde o passarinho podia ver o jardim, o repuxo e um pouco do céu azul. Era meu intuito fazer um longo estudo do fenômeno sem dizer nada a ninguém, até poder assombrar o século com a minha extraordinária descoberta. Comecei por alfabeto, a língua do canário, por estudar-lhe a estrutura, as relações com a música, os sentimentos estéticos do bicho, as suas ideias reminiscências. Feita essa análise filológica e psicológica, entrei propriamente na história dos canários, na origem deles, primeiros séculos, geologia e fora das Ilhas Canárias, se ele tinha conhecimento da navegação, etc. Conversávamos longas horas, eu escrevendo as notas, ele esperando, saltando, trilando. Não tendo mais família que 2 criados, ordenava-lhes que não me interrompesse ainda por motivo de alguma carta ou telegrama urgente ou visita de importância. Sabendo ambos das minhas ocupações científicas, acharam natural a ordem e não suspeitaram que o canário e eu nos entendíamos. Não é mister dizer que dormia pouco, acordava 2 e 3 vezes por noite, passeava à toa, sentia-me com febre. Afinal, tornava ao trabalho para reler, acrescentar e mandar. Retifiquei mais de uma observação, ou por haver entendido mal, ou porque ele não a tivesse expresso claramente. A definição do mundo foi uma delas.
3 semanas depois da entrada do canário em minha casa, pedi-lhe que me repetisse a definição do mundo. O mundo, respondeu ele, é um jardim assaz largo, com repuxo no meio, flores e arbustos, alguma grama, ar claro e um pouco de azul por cima. O canário, dono do mundo, habita uma gaiola vasta, branca e circular, de onde mira o resto. Tudo mais é ilusão e mentira. Também a linguagem sofreu algumas retificações e certas conclusões que me tinham parecido simples vi que eram temerárias. Não podia ainda escrever a memória que havia de mandar ao Museu Nacional, ao Instituto Histórico e às universidades alemãs. Não porque faltasse matéria, mas para acumular primeiro todas as observações e ratificá-las. Nos últimos dias, não saía de casa, não respondia cartas, não quis saber de amigos nem parentes. Todo eu era canário. De manhã, um dos criados tinha a seu cargo limpar a gaiola e pôr-lhe água e comida. O passarinho não lhe dizia nada, como se soubesse que a esse homem faltava-lhe qualquer preparo científico. Também o serviço era o mais sumário do mundo. O criado não era amador de pássaros. Mas um sábado amanheci enfermo. A cabeça e a espinha doíam. O médico ordenou absoluto repouso. Era excesso de estudo. Não devia ler nem pensar. Não devia saber sequer o que se passava na cidade e no mundo. Assim fiquei 5 dias. E no sexto levantei-me e só então soube que o canário, estando o criado a tratar dele, fugira da gaiola. O meu primeiro gesto foi para esganar o criado. A indignação sufocou-me, caí na cadeira, sem voz, tonto. O culpado defendeu-se, jurou que tivera cuidado. O passarinho é que fugira por astuto. Mas não o procuraram? Procuramos, sim, senhor. A princípio trepou ao telhado, trepei também. Ele fugiu, foi para uma árvore. Depois escondeu-se, não sei onde. Tenho indagado desde ontem, perguntei aos vizinhos, aos chacareiros, ninguém sabe nada. Padeci muito. Felizmente, a fadiga estava passada e com algumas horas pude sair à varanda e ao jardim. Nem sombra de canário. Indaguei, corri, anunciei e nada. Tinha já recolhido as notas para compor a memória, ainda que truncada e incompleta, quando me sucedeu visitar um amigo que ocupa uma das mais belas e grandes chácaras dos arrabaldes. Passeávamos nela antes de jantar, quando ouvi trilar esta pergunta. Viva, senhor Macedo! Por onde tem andado que desapareceu? Era o canário, estava no galho de uma árvore. Imagine como fiquei e o que lhe disse. O meu amigo cuidou que eu estivesse doido, mas que me importavam cuidados de amigos. Falei ao canário com ternura, pedi-lhe que viesse continuar a conversação naquele nosso mundo composto de um jardim repuxo, varanda e gaiola branca circular. Que jardim? Que repuxo! O mundo, meu querido. Que mundo! Tu não perdes os maus costumes de professor. O mundo, concluiu solenemente, é um espaço infinito e azul com o sol por cima. Indignado, retorqui-lhe que se eu lhe desse crédito, o mundo era tudo. Até já fora uma loja de Belchior. De Belchior? Trilou ele as bandeiras despregadas. Mas há mesmo loja de Belchior? E assim termino esse conto de Machado. Eu confesso que a primeira vez que li esse conto me fascinou muito como Machado vai brincando com diferentes temáticas e emoções no transcorrer desse conto todo. O fascínio, e você vai acompanhando como se estivesse pulando dentro da gaiola, tal como o canário. É uma coisa fantástica, a princípio. E depois ela chega num momento, esse conto chega num momento que você se desprende completamente, né? Mas eu vou
tentar aqui conversar com vocês um pouco sobre o que eu fui percebendo nesse conto e o que eu chamei de breve reflexão, né? A filosofia platônica ela recusou o conceito de conhecimento baseado apenas no mundo das sensações, pois este mundo apenas nos poderia dar opiniões mutáveis e ilusórias. Defendeu por isso que o verdadeiro conhecimento estaria em ideias eternas que existem no mundo separado desse mundo externo das sensações. Sustentou ainda que todos os seres humanos, em graus variáveis, quando nascem, já possuem muitas dessas ideias. Nós não nascemos tábulas rasas. Nesse sentido, conhecer ou aprender é recordar aquilo que está obscurecido, mas em potencial na alma, como se percebe na República, no trecho referente à alegoria da caverna. Eu tomo a liberdade de citar um pequeno trecho da alegoria da caverna aqui para vocês, de Platão. Abre aspas. Tereis, pois, de descer cada um por seu turno à vivenda subterrânea dos demais e acostumar-vos a enxergar no escuro. Uma vez acostumados, vereis infinitamente melhor os habitantes da caverna e conhecereis cada imagem e o que representa, porque já tereis visto o belo, o justo e o bom na essência. Nós vivemos entre dois mundos de percepções muito diferentes. Por fora, vivemos por meio das sensações. Mas por dentro, vivemos no mundo das fantasias, das imagens. A fantasia, o imaginar, não são meramente um processo interior que acontece em mim ou em você. São maneiras de estar no mundo, de criar alma no mundo. É uma linguagem. O conto faz uma clara ironia às ciências em voga na época do realismo. O conto apresenta também um diálogo com o pensamento filosófico de Platão, sobretudo ao que se refere à teoria do conhecimento do mundo, a alegoria da caverna, que tem como princípio a passagem de um homem do mundo das sombras, que é a caverna, ao mundo da luz, o mundo real, uma realidade mais ampla. Mostrando assim, tal como um caleidoscópio, diferentes visões do mundo. Aqui vemos uma clara correlação do conto de Machado de Assis com a noção de arquétipo do processo de individuação postulados por Carl Jung e o nascimento de uma nova consciência. Eu não vou entrar aqui nos conceitos especificamente de processo de individuação e noções de arquétipos de Jung, mas fica aqui para aquele mais curioso em aprender de pesquisar esses dois conceitos. A primeira remissão ao mito da caverna já pode ser vista na própria descrição da loja onde Macedo compra o canário, um lugar marcado por imagens sombrias e incompletas. Mas também podemos muito bem assinalar, psicologicamente, se tratar do inconsciente, um mundo inimaginável à consciência externa, mas plena de imagens. O dono do Belchior é um velho sem história imaginável. Mas quem será este velho sem história imaginável que sai de um sono secular profundo? Ele representa o velho primata, o aspecto não diferenciado, caduco, necessitando de renovação e diferenciação psicológicas dentro de nós. Ele não só oferece o canário, mas também as navalhas, que são instrumentos fálicos, que cortam sutilmente e simbolizam o pensamento racional. Mas Macedo, o cientista, não aceita as navalhas, somente lhe interessa o canário. Macedo estava encantado com o canário. Ele estava como que captado pelo canário, fagocitado por este ser tão incomum. O canário simboliza a ânima, o aspecto feminino na psique de todos os homens. Ele é o psicopompo, que começa a emanar as noções de despertar de uma nova consciência neste homem.
simboliza o eros platônico, é um daimon. A ânima é o arquétipo da própria vida. Segundo Jung, no seu livro Arquétipos do Inconsciente Coletivo, a ânima tem afinidade com os animais. Sendo assim, ela poderá aparecer como uma cobra, um tigre ou um pássaro. No conto de Machado de Assis, ela aparece na forma de um canário. Atentem para o detalhe que o canário é mágico, é sui generis, é muito especial. Ele é dotado de certo talento diferenciado naquele mundo empanturrado de objetos dos mais diferentes e confusamente colocados. O pássaro voa, possui sentido do pensamento espiritualizado. O canário possui a cor amarela, a cor solar, simbolizando o caminho para a consciência maior. O canário porta em si mesmo a luz. Este canário é um pequeno pássaro canoro. Este pássaro é originário dos Açores, da Ilha da Madeira e das Ilhas Canárias. Vocês estão lembrados que a mãe de Machado de Assis é originária dos Açores? Por isso que é tão importante, quando nós debruçamos sobre a obra de arte de alguém, precisamos saber quem é este alguém, a história deste alguém. Não podemos dissecar a obra de arte do seu autor e vice-versa. Que tudo que está naquela obra de arte tem a ver com o próprio autor, seja ela qual for. Aqui nós vemos que há luz no corpo do canário, há um esplendor sólido, um esplendor solar nesse canário. O motivo animal simboliza psicologicamente, habitualmente, a natureza primitiva e instintiva no homem. Segundo Jung, o animal representa a psique não humana, o lado psíquico inconsciente. Nos contos de fada, podemos sempre ver, e nos mitos também, que encontramos muitas vezes figuras de pássaros que falam com a função de serem colaboradores inteligentes do homem. É o que costumamos chamar de helpful animals. Eles representam também a psique não humana, o lado psíquico inconsciente, as forças autocurativas do nosso inconsciente. A loja de Belchior é descrita como um lugar misterioso e lúgubre. É o mundo do inconsciente, lugar misterioso, onde tudo ou todos os objetos se encontram. O homem que se encontrava dentro dela como um ser prostrado, cuja história não se poderia deduzir, simboliza a contraparte de Macedo, já caduca, indiferenciada, cristalizada pelas conservas culturais. Mas também uma contraparte adormecida, ainda não desenvolvida, sem consciência de seus atos e objetos. Percebe-se que os objetos contidos na loja são descritos como se estivessem perdidos na escuridão. Escuridão versus luz, com presença de inúmeros termos que sugerem perfeição. Frangalhos, rotas, tortas, enferrujados, chovalhados, que sugerem também completude, panelas sem tampas, tampas sem panela, como uma espécie de teatro das sombras, ou teatro das coisas impossíveis ou desarranjadas, necessitando de uma nova reorganização. Como muitas vezes nós nos sentimos dessa forma? Macedo, ao se deparar com o canário, ele fica deslumbrado com a vitalidade do pássaro e compara um raio solar em um cemitério. Neste caso, a loja simboliza a vida em um ambiente fúnebre. Nós estamos vendo Apolo contido no reino de Hades. O canário se encontra-se alegoricamente no mundo das sombras, pois a sua visão de mundo está restrita à lógica em que vive. Nota-se que, do ponto de vista do pássaro, o homem é apenas um criado que está ali apenas para servir a ele. Retomando a alegoria da caverna, o pássaro representa o homem que consegue sair do mundo das sombras, loja do Belchior, e encontra no mundo real, comprovando a teoria do conhecimento de Platão. Mas no conto de Machado, ironicamente, verificamos que o cientista faz o caminho inverso, abandonando o que considerava o mundo da razão e se isolando em uma caverna repleta de imagens disformes em sua loucura. Que coisa fantástica, né? Macedo é lançado ao mundo do inconsciente.
Percebe-se assim que a ideia de canário pode ser vista como uma alegoria machadiana da alegoria platônica. E podemos também ousar dizer e compreender este conto de Machado de Assis como uma verdadeira alegoria alquímica. Notem a profundidade que Machado de Assis transcorre e caminha e atravessa um conto que parece tão ingênuo, que de ingenuidade não tem absolutamente nada. O mundo para o pequeno pássaro adquire um novo sentido a partir do conhecimento. E este ele transmite a Macedo, para que a sua consciência seja renovada, transformada, ampliada. Em última instância, define o mundo como um espaço azul infinito. Percebam vocês também que Macedo não consegue aprisionar o canário. Ainda que ele compre uma gaiola muito bonita, muito charmosa, muito ampla. Ainda que ele tente seduzir este canário da maneira mais sutil possível, ele não consegue prender este canário. Num tempo em que se cultuavam com fé quase sacra a ciência da época, este canário subverte a cabeça de um característico sabedor da época. Então, o que nós estamos vendo aqui, o que Machado está apresentando, é que a ciência não consegue aprisionar o sentimento. Macedo não consegue aprisionar o canário. A beleza disso, né? O canário carrega consigo mesmo uma cultura underground, a cultura do conhecimento vigente da época. Ele traz a aurora de um novo conhecimento, não apenas um conhecimento intelectivo, mental, mas, sobretudo, um conhecimento de sabedoria diferenciado. Um certo conhecimento psicológico, que não é para qualquer um. O personagem é digno de confiança, visto que o senhor Macedo estava ligado a estudos da ornitologia. Portanto, alguém que se podia confiar, um cientista. Macedo representa o ego com seu conhecimento didático e racional. Vocês lembram que o canário batia sempre na tecla? Você, com esse ar de professor, fazer uma crítica, uma dura crítica, como se o Macedo tentasse colocar em caixinhas aquele padrão de ideias e de pensamentos, e o canário, um pássaro, voa, está livre, e não estava pouco se importando com essas ideias. O canário subverte o mundo das ideias estabelecidas. O canário pode ser entendido como viajante, o psicopompo, como já assinalei, trazendo as suas experiências sobre o mundo. Estas mudam de acordo com o ambiente em que ele está inserido. O canário sempre terá uma nova experiência para contar, uma nova definição do mundo. Porque a psique é dinâmica e seus conteúdos arquetípicos também são. Não tentem enquadrar pessoas. As suas mudanças de ambiente são consideradas viagens profundas. Já o senhor Macedo nunca saiu do seu lugar. Sempre permaneceu ali, cristalizado, como o sono enrijecido daquele dono do Belchior. O senhor Macedo sobreviverá conhecendo as suas raízes, as suas histórias e tentando entender, porque sempre será um eterno criado do canário. Estará a serviço desse aspecto que é a sua ânima, daquele aspecto profundo de si mesmo. É preciso, na vida, que a gente consulte dentro de nós antes de qualquer ensinamento que tenha sido estabelecido. O mundo é mais amplo do que aquilo que nós estamos vendo. A conceituação de mundo vai mudando de acordo com o lugar onde o canário se encontra. Quando ele está na loja de Belchior, o mundo é a própria loja. Quando está na casa do senhor Macedo, o mundo para o canário é um jardim bonito, largo, com refúgio, com flores, uma gaiola bela e um pouco de azul por cima. E quando o canário foge, liberta-se para uma fazenda, o mundo é um espaço infinito e azul,
com o sol por cima. Eu friso que nas 3 definições de mundo dadas pelo Canário, é sempre ele que detém a sabedoria, não é o Macedo. É sempre ele que subverte a ordem. E o homem de hoje está acorrentado em seus próprios pensamentos ilusórios. O que se percebe no conto e nos dias de hoje é que se vive prevalentemente um mundo de aparências e ideias pré-concebidas. Certos clichês norteadores de uma postura, eu vou colocar entre aspas, politicamente correta. Estamos mais voltados para os conceitos e terminologias sociais, científicas, que são muitas vezes ilusórias e revestidas de uma máscara social, de uma persona coletiva. Há uma grande lição psicológica, didática e pedagógica nesse ponto de Machado de Assis. Sair da caverna, sair da loja de Belchior, ou seja, deixar o homem velho, caduco, pode não ser algo agradável. Nos custaria abrir mão de uma vida construída com base em preconceitos, ilusões e conhecimentos pré-estabelecidos. Acreditamos que o que está diante dos nossos olhos é o real, mas ao buscarmos nos conhecermos, perceber novos caminhos, novas travessias, o que há um novo mundo para além do nosso olhar. Veremos que podemos ter uma consciência ampliada. É o que chamaríamos de conhecimento de si mesmo, que é o fulcro do processo de individuação. Contudo, é de grande valia a determinação, a disciplina, a coragem e a vontade para deixar a caverna e, acima de tudo, persistir fora dela. Esta é a magia da travessia interior. Não devemos deixar de fazê-la. Não é difícil nem fácil, mas é uma tarefa que certamente nos encanta e nos liberta. E essa é a mensagem que eu passo para vocês. Muito obrigado. Gente, que lindeza! Que lindeza essas travessias todas que você nos traz. Muito obrigada. Muito, Machado, muito. né? Machado que inspirou. O Machado atravessado e entrelaçado pelo Vicente. Muito, muito obrigada. Nossa, nossa, nossa. Ai, então, é um momento de a gente agora abrir para alguma interação, algum participante. Gabi, nós temos alguma pergunta, alguma observação dos participantes? Não, ainda não. Só Ainda perguntaram não? se vai ficar disponível. Onde que vai ficar disponível? A gravação, tá. No finalzinho a gente fala sobre isso, tá bem? Obrigada, Gabi. Então, nós poderíamos abrir para inscrições, né? Se alguém quiser, desejar fazer alguma pergunta para o nosso convidado, para o Vicente, Eu espero que as sobre... pessoas não tenham ficado, desculpe, espero que as pessoas não tenham Pois não? ficado acanhadas, porque ao longo do conto, o Macedo, o ornitólogo, vai fazendo perguntas e o Canário vai contestando, né? Não, mas é para nos incentivar a fazer as perguntas, Vicente, né? Então, acho que como poderíamos abrir para inscrições e poderíamos, ou sintam-se à vontade, se quiserem escrever. É lindo esse conto, não é, Letícia? É lindo. E a leitura, então, que o Vicente nos traz, essa travessia orientada pela psicologia junguiana, é de uma riqueza. Então, poderíamos abrir para perguntas, observações, comentários. Sintam-se à vontade, caso queiram colocar no chat, escrever ou se inscrever. E aí a Gabi nos orienta pelo número de inscrição e chamaria pelo nome, e a pessoa pode fazer a sua intervenção, abrindo o microfone também. Né? Fiquem à vontade. A todos os presentes, inclusive a Gabriele. Ouça o Eu fiquei até mais Canário, curiosa. ouça o Canário interior. O canário interior. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A Letícia diz que amou, viu o conto.
A Leila. Leila, por favor, fica à vontade. Bom, boa noite aqui já. Nós começamos à tarde, mas já estamos à noite. Boa noite para vocês também. Boa noite. Muito agradeço a esse espaço Travessias pela organização e por esse acolhimento tão gentil. Vicente é amigo aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. Nos conhecemos há mais de 20 anos. E esse conto realmente é primoroso, muito rico, e eu gostaria de perguntar apenas uma coisa: será que conseguimos realmente escapar, nos livrarmos das sombras da caverna? Será que vamos e voltamos, mas conseguimos, de fato, abandonar as sombras na caverna? Está fazendo uma pergunta? É uma pergunta. Se é possível realmente, assim, se é acessível à maioria das pessoas, realmente essa consciência de se livrar da sombra das cavernas. Eu, quando conheci Nise da Silveira, eu era muito jovem naquela ocasião, e eu tinha entrado no gabinete de Nise, no museu, e tinha um pequeno quadro que tinha uma inscrição, uma frase escrita pela própria Nise, com a letra dela, em que ela dizia assim: todos os problemas resolvidos hoje não estão resolvidos amanhã. Recomeçar tudo a cada dia. Você vê, os anos se passaram, essa frase ainda continua viva dentro da minha cabeça, e ela pelo menos nos orienta no sentido de que, partindo da sua pergunta, que é possível, mas o que nós conseguimos conquistar hoje, amanhã já não está mais. Nós vamos ter que recomeçar. A psique é muito dinâmica, assim como a vida. Lê do Engano, o Doce Ilusão, não é tão doce assim, quando a gente pensa que a gente já tem algo nas mãos. Toda a trajetória do conto de Machado, ele vai nos mostrando que Macedo tenta trancar o canário e não consegue. Aquilo que ele foi conquistando inicialmente, no momento que ele adquire o canário na loja de Belchior, leva-o para casa, põe numa gaiola nova, começa a fazer as anotações, porque ele queria mandar os estudos para o Museu Histórico, o Instituto Nacional, para as universidades alemãs. Vai tudo embora. O canário foge da maneira mais inusitada possível. Ele não consegue mais pegar o canário. Mas ele consegue estabelecer um diálogo com o canário. Então, respondendo à sua pergunta, penso eu, é possível que nós estejamos no mundo das sombras, possamos sair do mundo das sombras, mas amanhã a gente retorna ao mundo das sombras e depois nós voltamos a sair. Assim é o nosso estado fisiológico mais comum, que é o dormir e acordar. Quando nós dormimos, nós vamos para o mundo das sombras, para o mundo do inconsciente. E ao acordar, que a nossa consciência desponta, né, nós voltamos para uma realidade. Então, por isso que eu sinalei que nós vivemos entre dois mundos de percepções diferentes. Por fora, por meio das sensações, né, dos nossos 5 sentidos, mas por dentro, por meio das imagens, das fantasias, desse mundo inimaginável. Ok? Ok. Satisfiz a sua pergunta? Era o que eu imaginava, que a gente vai e volta e que quando a gente pensa que, bem, agora eu acho que cheguei na luz, aí a gente volta e começa a reconhecer outras sombras, é isso mesmo.
Muito obrigada. A consciência e o ego em si, o ego é um grande prestidigitador na nossa vida, né? Ele cria muitas situações. Ele tem um papel importante de orientação, mas ele nos engana em muitas coisas, né? Nós nos iludimos com muitas coisas. Achamos que, por exemplo, pegando a linguagem de Machado, podemos ter o canário dentro da gaiola, mas, na verdade, nós não temos o canário dentro da gaiola, né? Esse canário que ele está citando aqui, né? Tudo é muito cíclico, né? Mas nós sempre temos essa noção e somos educados para tal, a nós termos coisas, né? E nós não temos, nós não somos... Jung tinha um dizer muito clássico, era que nós não somos senhores dentro da nossa própria casa. Ou seja, nós não podemos ser senhor de tudo aquilo que acontece no nosso mundo, né? Então, mas temos que saber que a dinâmica da vida é isso. Nós vamos sempre caminhar, atravessar entre luz e sombras, né? E sempre tentando fazer essa transição. Então, que fiquemos com as travessuras ou travessias As com travessias canário. sejam travessuras também, né? Isso. Obrigada. Obrigada, Leila, pela participação. Muito bom. Excelente pergunta. Mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Gabi? Eu tenho uma pergunta. É mais conceitual que eu estava observando na fala, e aí eu fiquei pensando, pesquisando um pouco antes sobre a psicologia junguiana e também junguiana, e também já tendo um pouco de contato numa matéria de psicologia voltada para a literatura também, o que me forneceram foi que a base da psicologia junguiana é recuperar a essência do ser, né? Então, e você trouxe esse dinamismo, né? Que a psique humana ela é dinâmica e não tem como a gente encaixar as pessoas. Então, a nossa própria essência, essa essência que se busca, ela também é dinâmica? Assim, ela muda, ou a gente tem um ponto central, uma substância que é imutável? Nossa, isso aí dá um tema para muitas travessias, mas eu tenho algumas ideias de que você fala muito que o sujeito tem a essência X, né? Ao longo da minha vida, eu vi muito nos doentes mentais, sobretudo com os esquizofrênicos, e eu conheci um dos esquizofrênicos mais profundos da minha vida, o Carlos Pertuis, em que ele apontava para todos nós que como as coisas eram extremamente mutáveis dentro da vida de cada um de nós, né? Nós temos uma base, talvez pela linguagem junguiana, que fala que nós temos o self, que é o centro mais profundo da psique, mas ele próprio é extremamente dinâmico. Entenda, pelo ponto de vista da psicologia junguiana, tudo na psique é dinâmico. É uma fonte de energia que não cessa, não é fechado, não é estanque, sempre é dinâmica. E se nós ampliarmos ou coligarmos isso à vida, a vida é assim. É sempre dinâmica. E nós mesmos, né? Nós acreditamos assim, agora eu sou assim, ou às vezes a gente quer que um filho seja de tal maneira, vai fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, e num dado momento, este filho toma um outro caminho tão diferente, tão diverso daquele que nós imaginávamos e desejávamos, né? É aquela história, assim, você tem um livre-arbítrio, mas você decida isso que eu estou querendo para você, né? Fora disso, nada feito. Então, a nossa essência também, infelizmente, é dinâmica e precisamos olhar isso de perto, penso eu. Ok? Muito obrigada. Não sei se respondi a quem fez a pergunta.
Se a pessoa tiver alguma outra dúvida, algo a acrescentar, seria importante. Essa pergunta é da Gabi mesmo, da nossa Da mediadora. Gabi? É da Gabi. Gabi, obrigado. É minha, é minha. Ah, Não, eu fiquei contente, assim, porque nos dá manga para mudança, né? Da gente não colocar as pessoas numa caixa e é aquilo e ponto final. Você não tá no seu gene, né? Você né, de forma discriminatória mesmo. a doutora Lisa, uma vez, ela fez, quer dizer, algumas vezes ela comentava algo que era bastante, assim, desafiador. Ela dizia que detestava gente normal. Detestava gente normal. Gente normal era uma pessoa extremamente defeituosa, era presa em conceitos. E, de fato, né? Não que nós não tenhamos conceito, não tenhamos sentido ético, etc., costumes, mas nós precisamos sempre pensar que há a possibilidade de nós mudarmos, né? E que nós vamos mudando, assim como o nosso corpo vai mudando ao longo dos anos, internamente também. Essa coragem de ser, né? Diferente daquilo que foi estabelecido. Isso é importante sacar. E é isso que a mensagem, você entende bem, que Machado nos passa nesse conto, né? O canário ele vai instigando ao senhor Macedo a mudar aquela postura caduca, tal qual aquele velho dono do Belchior, né? A tomar uma outra posição, né? O canário vai mostrando isso, quer dizer, ele tem esse sentido libertador, e aí a imagem é muito interessante, porque é um pássaro, o pássaro é o pensamento realmente que vai fluindo, né? Voa, né? É alado, vai suscitando isso dentro do Macedo, vai tornando o Macedo uma outra pessoa, né? Mais alguém? Teríamos espaço para mais uma intervenção, mais uma interação. Eu tenho uma pergunta, Vicente, então. Deixei a minha por último, se me permite. Vicente, então, o processo de individuação, ele não é linear, né? Eu estou tentando fazer um gancho aprendendo com o que a Leila nos trouxe, com a sua resposta à Leila, com a pergunta da Gabi, sua resposta a ela. Então, o processo de individuação, ele não é linear, e é um processo, um tanto redundante, que eu vou dizer, mas é um processo contínuo, ou seja, a individuação é, por excelência, o processo? Bem, a individuação é um processo, né? E é circular. Tem uma máxima alquímica que diz que nós caminhamos para chegar onde estamos. O processo de individuação é isso. Nós caminhamos para chegar onde nós estamos. Ele não tem um fim, né? Seria uma utopia dizer o processo termina com a idade tal, com tal. Não, ele é um contínuo, né? Toda a nossa vida, pelo menos a vida como existência aqui, dessa forma. Então, todo e qualquer momento ele está em ação. Só que nem sempre todos nós estamos atentos ao que está acontecendo. Mas todo e qualquer momento, assim, ele fica full time. É um processo, né? Não é linear, não. Ele tem altas e baixas, tem marchas e contramarchas. Muitas vezes nós avançamos, mas muitas vezes nós retroagimos. É necessário isso. Precisamos retroceder para depois avançarmos mais à frente ainda. Tinha um joguinho da minha infância chamado Jogo Mobiliário, e era muito interessante, porque você lançava os dados e assim, ande 5 casas até não sei o que lá, aí você andava 5 casas. Aí você lançava de novo, aí dava o número X.
Agora retroceda 3 casas, e aquilo era um desespero. A gente jogava em companhia, né? Assim, e tinha aquela história de, assim, eu quero chegar primeiro lá, tinha um ponto máximo, mas aí já tinha que recuar. E qual era o ensinamento que tinha? Não era a questão da competição em si, né? Quem chega primeiro, mas era você aprender que muitas vezes você tinha que recuar. E quando você recuava, às vezes você lançava um dado e te dava um número que você avançava na frente daquele que estava lá na frente. E a vida é isso. O processo de individuação, ele se dá dessa forma. Muitas vezes nós vamos tocando a nossa vida, mas num dado momento eu tomo um outro caminho, nós temos que retroceder e às vezes nós avançamos. Hoje em dia se veicula muito que para você é preciso você obter sucesso. Essa palavra assim, tenha sucesso, é um horror. É um horror, isso é traumático, isso faz mal à alma humana, isso incita as pessoas a disputarem de qualquer forma e não se ensina as pessoas a se realizarem, na verdade. E aí tem esses treinamentos todos de coach, eu fico muito à vontade, não tenho nada contra os coaches, mas eu acho que é uma grande ilusão, né? Que ficam passando mensagens para as pessoas assim, ao acordar você sorria que o mundo vai ser melhor, e eu tenho que melhorar, eu tenho que conquistar, porque eu sou melhor do que todos. Você está se enganando o tempo inteiro, que a vida não é isto. Nós não podemos segurar o canário, nós não prendemos o canário. Sim. Então, você pode, num breve momento, por uma ironia da vida, você pode até conquistar algumas coisas. Aí você diz, não, vou continuar, né? Porque, né, acordo sorrindo, o mundo está se acabando na minha frente, mas acordo sorrindo porque tudo vai ser muito bonito. E eu não consigo perceber e dar espaço que, às vezes, eu preciso sentir outras coisas sem ser aquela que eu tenho que estar sorrindo, tenho que estar abraçando a todos, etc. Eu tenho meus momentos comigo mesmo, tenho meus momentos de tristeza, tenho os meus momentos de estranhamento. Isso acontece com qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, gênero, cor, seja do que for, qualquer ser humano. Então, o processo de individuação, ele está ocorrendo aí. E é importante, eu sempre procuro ver isso com as pessoas que trabalham comigo no processo de análise, que elas consigam perceber qual é o mito da vida delas. Quando eu falo mito, não é uma brincadeirinha, não. É uma linguagem profunda de emoções do inconsciente. A linguagem do inconsciente. Qual é o sentido da sua vida para você? Eu não falo isso assim, porque eu trabalho, eu sou chefe de não sei o que lá, sou diretor de não sei o que lá, porque... Assim, o sentido da vida para você. Então, essa aqui é a perspectiva profunda, eu acho que isso é um grande ensinamento que Jung nos deixa e para o mundo da ciência, e por isso que a psicologia é tão bonita, porque ela dá valor ao sentimento dentro da ciência. Ela consegue reunir ciência e sentimento. Ok? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas brilhantemente. processo Obrigada. de individuação, no que eu poderia dizer, né? Não queria trazer um conceito técnico em si, mas eu acho que vale a isso, nessa interação que a gente está tendo aqui. Nós não estamos aqui por acaso, ok? Sim, a gente parte desse princípio. Nenhum de nós está aqui por acaso. Tem um sentido. Cada um vai vendo o sentido que tem. Né? Perfeito. Muito obrigada, Vicente. Muito obrigada. Maravilhoso. Eu agradeço a vocês. Precioso. Bem, eu queria só perguntar uma coisa. Claro, vai ficar gravado? Como é que as pessoas que não puderam assistir? Porque tem pessoas que não puderam assistir porque era horário de trabalho. Claro, como é que elas vão ter acesso? Ou depois você me encaminha no WhatsApp? Não, perfeito. Ou você, o HD, não sei. Sim, ficará gravado, já respondendo tanto a sua pergunta quanto a da Letícia, que no começo havia escrito no chat. A gravação, a Universidade do Porto, o Albino, que é o nosso coordenador, está organizando um espaço, uma plataforma
do Gabinete Alumni, e dentro dessa plataforma estará, então, o projeto Travessias e as gravações dos encontros lá. Me corrija, por favor, Albino, se eu estiver falando algum equívoco, por favor. Não, está a falar bem, sendo que poderá haver aqui alguma limitação, porque a plataforma é dirigida aos alumni e embaixadores da universidade, mas a pedido dos participantes, conforme foi dito, ela ficará disponível para que os que não puderam estar presentes possam assistir e ver. Em segundo Obrigado, lugar, Albino. de nada, depois vamos também tentar ver a possibilidade de criar uma página que esteja aberta para que todos possam assistir e ter acesso à gravação. Perfeito, obrigada. Vê como é que Albino. tudo vai se transformando, né? À medida que as coisas vão acontecendo, tudo vai se transformando. O Albino já sacou a ideia do canário aí. Mas eu queria, só antes de terminar, eu queria muito agradecer a vocês, a todos vocês, a esse espaço da Universidade do Porto, ao Gabinete Alumni, ao Albino em especial, pela acolhida, pela receptividade, que nós possamos ter mais outros encontros, outras conversas, tá? E que esse projeto de vocês floresça, né? Floresça e dê frutos. É muito importante a pessoa humana nesse sentido da cultura e da mais diversa, das mais interrelacionadas possíveis. Parabéns a vocês, parabéns, belo trabalho. Obrigada, Vicente, muito obrigada. Nossa, eu gostaria de ler. Esse é o trabalho da Gabi, mas, Gabi, eu vou ler rapidamente aqui. Maria Eduarda Farias nos coloca, né? Foi incrível participar dessa travessia, obrigada pela partilha, agregou muito conhecimento. A Tereza Bernadette diz, adorei sua fala, Vicente, suas conexões são para serem pensadas bem devagar, degustadas com um bom vinho. Muito obrigada. Com razão. Com razão. Não é? O Evandro Castro, que é um colega embaixador, escreve, agradeço muito a esse momento, foi muito enriquecedor, foi ótimo estar presente. Nós aqui agradecemos a todos vocês, a participação, mais uma vez, agradecemos imensamente a todos que aceitaram o convite, agradecemos em especial também ao nosso convidado, Vicente Saldanha, pela partilha, sempre tão generosa, e por suas falas sempre tão profundas. Um presente, preciosa essa tarde, cheia de travessias e também convites a travessuras. Muito obrigada, Vicente, muito obrigada a todos os presentes. Deixo agora, se Albino quiser dar uma última palavra, Gabi também. Agradeço imensamente, Gabi e Albino. Nada, eu não tenho mais a acrescentar depois de tudo o que foi dito. Gostaria de agradecer a participação de todos, com especial para o nosso convidado Vicente e para a organização da professora Xicel e também o apoio da Gabriela. A todos muito obrigado e um bom resto de dia, de noite. Passo das palavras do Albino às minhas. Muito obrigada, Albino, Gabi, muito obrigada. Vocês são lindos. Vicente, um grande abraço, muito obrigada. E não esqueçam de... Posso, Vicente, me permite? Se inscreverem no canal Conversas Junguianas, né? Compartilharem o canal com os seus amigos, familiares, entre suas redes, né? Fazerem comentários dos conteúdos, enfim, fazerem esse trabalho, essa beleza, essa vivência, essa experiência, esses saberes todos, né? Que o Vicente está, de algum modo, partilhando conosco nesse canal, ressoarem, né? Fazerem travessias. Então, esse é o grande convite, não esqueçam. E se, Vicente, se você puder, não sei como as pessoas podem te encontrar, te achar, você tem página, não é? Em rede, você, né, atende... faz atendimento online, não é? Eu não sei como é que poderia... Você não tem um Instagram? Telefone? Tem o Instagram, Vicente Saldanha 14, né? Sim. No Instagram. E tenho Conversas Junguianas, que é o canal no YouTube,
Uhum. E aí também, eu não sei, Gisele, como é que você faz, se tem nos contatos, Sim, sim, tanto se o alguém precisar. telefone, Perfeito, posso ser da sim, ponte? a Você me veicular. autoriza? Veicular? À Perfeito. vontade, eu não sou uma pessoa tão versátil nessa maneira de marketing, por exemplo. Não, então, eu agradeço. Estou à disposição. Se alguém precisar do contato, desejar o contato com o Vicente, é só nos procurar, tá bem? Nos mandar um e-mail que a gente faz a ponte. Muito obrigada a todos os Abraço. presentes. Albino, Gabi, Vicente, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite Boa agora para todos noite. nós. Uma Um boa beijo noite. grande. Tchau.